felicidade é ter Jesus em nossa vida. Quem tem Jesus vive sempre alegre a cantar. O rei Davi foi um fiel que entoou salmos de vitória, e a sua harpa tão humilde ele a dedilhava. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Ninguém resiste o louvor de um fiel. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Quem louva a Deus jamais tristeza sentirá, enfim. Vivia sempre atormentado, um mau espírito sempre o perturbava. Mas Davi, quando chegava, sua harpa tocava, e Deus se alegrava e permitia que o rei Saul se acalmasse. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Ninguém resiste o louvor de um fiel. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Quem louva a Deus jamais tristeza sentirá, enfim. Salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Ninguém resiste o louvor de um fiel. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Quem louva a Deus jamais tristeza sentirá, enfim. Quem louva a Deus jamais tristeza sentirá, enfim. Que nos vem a lembrança daqueles que já partiram para Deus. Mas nós temos uma viva esperança de revê-los novamente lá no céu. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó. Com as marcas nas mãos.
Mas primeiro quero ver o meu mestre e amá-lo de todo o meu coração. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó. Lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Alô, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria, muita paz no coração, né? Agradecidos a Deus por mais um dia despertados pelo Senhor. Deus renovando comigo, com você, a sua misericórdia que se renova a cada manhã, né? Nos despertando, nos dando a bênção, a graça, o milagre da vida. Então a Ele todo louvor, toda honra e toda a glória para todos sempre, né? Uma nova semana, uma nova vida cheia da bênção de Deus. Que assim Deus te abençoe, meu querido irmãos e irmãs, com esta graça divina, aquele bom dia com aquela doce, santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, né? Sendo o Senhor Jesus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, né? Então a paz do Senhor, ela é a paz de Deus, ela é a paz do Senhor, ela é tudo, né? Poderíamos expressar esta paz, esta alegria, este gozo, nós poderíamos dizer Shalom, né? Shalom, que é a paz. Deus te abençoe, bom dia, com muita alegria, sempre, sempre, sempre. Bom dia, meu querido irmão, pastor Paulo Sérgio. Deus te abençoe, juntamente com a irmã Rosana, uma ótima semana cheia das bênçãos divinas, né? Irmã Vilanir, Deus abençoe, juntamente com o irmão Valdemir, sempre, sempre, né? Abençoados com a presença divina. Aleluia, bom dia, com muita alegria, irmão Diego Caires. Deus te abençoe, abençoe o seu lar, toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Meu querido e precioso irmão Elias Garcia. Bom dia, meu amado irmão, Deus te abençoe, sempre com essa paz de Deus maravilhosa, né? É a paz que excede todo entendimento. Esta paz gloriosa, Deus te abençoe. Juntamente aí com a sua mamãezinha, né? A minha irmã no seu nome, a sua irmã também. Deus abençoe sempre, irmão Elias Garcia. Irmã Maria Inês, bom dia, Deus abençoe. No nome precioso do Senhor Jesus, com todo o lar, toda a família. Irmão Oswaldo, irmã Doralina, bom dia, com muita alegria, muita paz no coração, sempre, sempre, né? A paz gloriosa do Senhor. Irmão Elias Estanque, bom dia, bom dia, bom dia, né? Com muita alegria sempre, né? Deus abençoe todos grandemente, né? A bênção de Deus é grande, não é verdade? Que então aquelas bênçãos de Efésios, onde Paulo disse que nós fomos abençoados em Cristo Jesus com alguma bênção espiritual. Ah, não, né? Paulo disse foi com todas, não foi com algumas, não, né? Então, abençoados nele com
todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que o Senhor possa confirmar estas bênçãos em nossas vidas por meio da fé que Ele tem dado para crer no sobrenatural, né? Deus abençoe. Irmão Rocha Nascimento, bom dia, com muita alegria, meu irmão. Deus abençoe você, seu lar, toda a família, todos juntos, que a graça de Deus seja sobre cada um. Aleluia. Vamos então a mais um hino para a glória de Deus. Daqui a pouquinho, então, a mensagem da palavra de Deus para o nosso coração. Irmão Rocha Nascimento está ali em Vitória da Conquista, na Bahia, né? Deus abençoe, irmão Rocha, com todo o seu lar, toda a sua família sempre. Muito obrigado, meu irmão, pela consideração. Deus te abençoe por isto. Vamos lá, mais um hino para a glória de Deus. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizias de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, cá, não te desanimes, Deus por cima está. Teu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo sempre até final. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Que possamos contar as bênçãos que Deus já fez, né? Conta quantas são as bênçãos recebidas da divina mão. Veja bem, né? Já vivendo aí, no meu caso, há meio século mais 5 anos, então, quantas bênçãos, né? No dia a dia Deus tem me dado. Desde o meu nascimento até hoje, quantas
sou até incapaz de contá-las, e Deus conhece todas elas, né? Deus conhece tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Então eu quero ser agradecido a Deus pela a bênção da vida, porque Ele é vida e a nossa vida veio dele, né? Então Ele nos criou. O pecado veio, derrubou o homem, Ele veio e pagou o preço, nos comprou de volta. Sendo dele, Ele ainda pagando o preço, adquirindo de volta. Então eu sou mais do que dele. Você é mais do que dele. Você não crê nisto? Não é isto maravilhoso? Não é motivo de sobra para estarmos felizes, alegres, glorificando ao nosso grande Pai Celestial pelo seu grande amor manifestado a nós, a grande salvação? Aleluia, né? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todo sempre e eternamente. Aleluia. É o momento de ouvirmos a palavra de Deus, né? Que assim possamos sempre estar no Espírito do Senhor. Em Mateus 17, 16, o Senhor Jesus diz para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou não foi a carne, não foi o sangue. Revelou o quê? Uma visão. O Senhor Jesus perguntou: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Então veio aquela manifestação, né? Responderam os apóstolos: uns dizem ser Elias, outros Jeremias, então outros dizem ser algum dos profetas que ressuscitaram. Então você vê pelo ouvir as divisões, os pensamentos religiosos do que era o Messias. Cada um tendo o seu pensamento, esse ou aquele. Mas então o Senhor Jesus disse: e vocês? Então Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Senhor Jesus disse: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a denominação, não foi os fariseus, herodianos, essênios que falou isso para você, mas foi uma revelação vinda direta do céu, foi o Pai Celestial. E então também, em Mateus 11, né, o Senhor Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos grandes e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Então Deus revela aos pequenos, os pequenos, aqueles que podem humilhar, podem crer, tomar Deus em sua palavra. Então é o próprio Deus esclarecendo dentro do coração humano, do coração eleito, o coração redimido, que ao ouvir a voz de Deus, ele diz: isso é Deus. Ele crê, ele não duvida, então ele alinha-se com a palavra de Deus. Então disse o profeta de Deus: a primeira coisa que nós precisamos fazer é estar no Espírito do Senhor. Para quê? Receber a palavra do Senhor. João foi tomado no Espírito e recebeu as revelações. Então precisamos que Deus tome o nosso espírito e creiamos no Senhor, e assim então Ele revelará a sua palavra nos simples corações. Graças te dou, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos grandes e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Louvado seja Deus, né? Estou falando demais, não é verdade? Vamos parar por aqui, porque nesta manhã o pregador é o irmão Elias Estanque, né? O evangelista do Senhor. Para nós nesta manhã, vamos ouvir aí uma boa mensagem na voz do nosso irmão Elias Estanque. Deus abençoe. Vamos com fé, reverência, atenção à palavra de Deus. Deus te abençoe.
Preciosíssimos e estimados ouvintes, que Deus possa abençoar a cada um de nós em mais uma edição. Transmitindo daqui de Rondônia, do interior de Rondônia, de Machadinho do Oeste, direto para vocês uma mensagem da Palavra de Deus. Rememorizando, fazendo menção do que o apóstolo diz em Efésios capítulo 2, verso 19 e 20. Já não sois peregrinos e nem forasteiros, mas concidadão dos santos, da família de Deus, edificados sobre o fundamento de apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Queridos Rádio 20, queridos irmãos, Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós viemos ao mundo, diz a Bíblia, falando mentiras. Nós nunca tivemos um curso para mentir, ninguém nos ensinou a mentir. Meu pai e minha mãe nunca me ensinou a mentir, meus tios, meus parentes, meus vizinhos, e nem tampouco meu professor do primário me ensinou a mentir. Ninguém. Nós temos no nosso DNA, nascemos em pecado e em pecado nos concebeu a nossa mãe, os nossos pais. Nos geraram em pecado através do sexo. Então nós nascemos com o pecado original. E nós nascemos em lares distintos. Todos os nossos pais nos levaram a uma religião, a uma igreja e uma religião. E nós criamos-nos pensando que se nós estivéssemos indo a uma determinada religião, nós estaríamos seguros diante de Deus, que estaríamos salvos, e se morrêssemos naquela condição, pertencendo a uma religião, nós estaríamos salvos. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para raciocinar comigo a realidade dos fatos, a condição que Deus propôs o plano de salvação. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Então, Jesus diz que para seguir a Ele precisa levar a cruz. Nós não temos que abandonar a nossa cruz para seguir a Cristo. E as religiões nos ensinam e nos ensinaram que nós teríamos uma vida boa se nós nos tornássemos um religioso e pertencêssemos a uma determinada religião. Eu vi diversas vezes os líderes da minha antiga religião dizer para as pessoas, quando tinham em suas casas pessoas endemoniadas ou doentes: não, se você vier para a minha igreja, você vai ter uma vida boa. O teu problema será solucionado, você vai sair dessa vida de sofrimento e de fracasso. Mas não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia não promete uma vida boa aqui na terra para ninguém. Para ninguém. Então, nós não somos peregrinos nem forasteiros, mas concidadão dos santos em uma condição, condicional. Se nós estiver edificados sobre o fundamento de apóstolos e profetas. Aí nós não somos peregrinos nem forasteiros. Nós somos concidadão dos santos se nós estiver edificado a nossa fé, a nossa religião, sobre o fundamento de apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E então, ao nos examinar a palavra de Deus, nós deparamos com a realidade dos fatos. Levando a nossa religião diante da palavra de Deus, nós detectamos se ela verdadeiramente ela é falsa ou ela é verdadeira. Nós não temos dúvida a respeito de tal, se nós levar diante da palavra de Deus, fazer um exame da palavra, identificarmos, nós detectar e nós ver se realmente a nossa religião é aquela de Atos 2, do dia de Pentecostes, se essa religião é a religião dos apóstolos
e dos profetas. Elas vêm com as denominações diversas, religiões diversas, elas vêm com um batismo fora da palavra de Deus. Não é o batismo apostólico. O batismo apostólico que nos garante que estamos batizados corretamente. Atos dos Apóstolos é a igreja em ação. E isto é real. E ninguém pode negar que assim é. A nossa fé tem que estar arraigada não em uma religião, por mais que ela seja boa, ou porque nossos pais pertenceram, ou porque uma boa pessoa pertenceu e foi bem sucedida. Não. A nossa religião ela é verdadeira se ela está edificada sobre o fundamento de apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. O que foi que Pedro fez, o que Paulo fez, que os apóstolos fizeram, discípulos de Jesus Cristo, concernente à inteira doutrina da salvação? Nós temos que nos inteirar a respeito de tal, para que possamos estar seguros. Ah, mas a minha religião tem dons. Olha, não caracteriza cristianismo, não garante salvação os dons. Salmo 68:18, subiu ao alto, levou o cativo ao cativeiro, deu dons aos homens e para os rebeldes, ok? Para que Deus viesse e habitasse no meio deles. Mas o que importa para um verdadeiro cristão é Cristo nele. Não é Deus em nosso meio. Quando eu vejo assim os irmãos falarem, onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, ali está, Deus está no meio deles. Estar no meio de nós é importante, mas primordial é Ele estar em nossas vidas. Em nossas vidas. Ele estar em nosso meio não é interessante, não é importante, porque nós vamos ter os dons, a cura divina, vamos ter o dom de falar em línguas, de profetizar, discernir espírito e etc, etc. Mas nós não vamos ter Deus em nossas vidas. Agora, quando Deus está em nossas vidas, na sua vida, Deus na sua vida, a esperança da glória. Quando que nós sabemos que a nossa religião é verdadeira? Quando se cumpre João capítulo 16 e verso 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. O Espírito da verdade. Por que fala o Espírito da verdade? Porque existe o Espírito de mentira, o Espírito de engano, o Espírito do erro. Aquele Espírito que estava na boca dos profetas de Acabe em seus dias. Quando Josafá e Acabe criaram uma aliança, travaram uma aliança e estavam subindo Ramote e Gileade para guerrear. Então estava ali dezenas, centenas de profetas profetizando que eles poderiam subir, que iam ganhar a batalha. Então quando Josafá perguntou para Acabe, mas não tem mais nenhum profeta? Aí Acabe disse, tem, é Micaías, filho de Enlá, só profetiza as coisas ruins para mim. Mas quando chamaram Micaías, ele era um profeta de Deus. Ele era o verdadeiro profeta em relação a centenas de profetas que estavam profetizando uma só coisa. E quando o profeta de Deus veio, ele falou, olha, que você vai voltar, eu não sei, Deus não me falou, mas eu vejo vocês dispersos pelas montanhas de Ramote e Gileade. Meus preciosíssimos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, estou falando para diversas religiões, pessoas de diversos segmentos religiosos. Dons não é prova de salvação e de cristianismo. Prova de cristianismo é obter o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Ali está firme o fundamento do cristão que está fundamentado sobre a doutrina de apóstolos e profetas. Existem teólogos que têm coragem de dizer que Pedro errou no dia do Pentecoste em batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Se Pedro errou, Mateus e os outros apóstolos erraram também, porque Pedro era incapaz de batizar quase 3.000 almas. Então ele teve a cooperação de Mateus
e dos demais apóstolos e os discípulos que estavam ali, que eram 120, certo? Então, e Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia errar, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não erra em um ato religioso. Não erra. Ele reconhece que o ato religioso, qual ato religioso que é correto, que fecha com as Escrituras, e qual o ato religioso que não condiz com as Escrituras. Irmão Elias, eu fui batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, mas depois falaram as palavras Pai, Filho e Espírito Santo por cima. É o que vale o que está em cima. Então você foi batizado como a Igreja Católica batiza. Da mesma forma. Você foi imergido nas águas, mas as palavras que foi executado no teu batismo está errado. Porque os apóstolos e os discípulos nunca batizaram repetindo as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é uma das coisas que eu estou falando para vocês, das doutrinas erradas, dos evangelhos errados que tem por aí. O Evangelho de Cristo é aquilo que os apóstolos pregaram e fizeram. É aquilo ali. Então nós não podemos negar o Evangelho de Paulo, de Pedro, porque Paulo batizou. Paulo falou assim: o Evangelho que eu vos prego eu não aprendi de homem nenhum, mas é mandamento do Senhor. Gálatas capítulo 1, verso 11 a seguir, ou 10 a seguir. Convém saber, irmãos, que o Evangelho que eu vos prego não aprendi de homem nenhum, mas é mandamento do Senhor. E Paulo batizou no nome do Senhor Jesus Cristo, e ele rebatizou aqueles que tinham sido batizados pelo batismo de João. Isso está em Atos 19, de 1 a 6. E depois Paulo replica em Romanos 6 e 3, portanto, todos quanto fomos batizados em Cristo, de Cristo nos revestimos. Em Gálatas 3 e 17, ele repetiu de novo. 3 e 17, ou 3 e 27, ele repetiu: e não sabeis vós que todos quanto fomos batizados em Cristo, de Cristo nos revestimos? Fomos sepultados com ele no batismo, com o nome dele no batismo. Preciosos irmãos e ouvintes, eu amo a palavra de Deus, eu amo o ensinamento dos apóstolos e dos profetas, eu amo, eu adoro, é a minha vida, é o meu ser, é a minha vida, é o meu dia a dia, é o meu amanhecer, o anoitecer, o correr do dia, é hoje, amanhã e eternamente. Jesus Cristo, quando ele esteve na terra, ele constituiu seus apóstolos, seus discípulos, para prosseguir com o Evangelho. Ele deu suas ordens, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Crer em que Jesus falou? Crer no Evangelho dos apóstolos. E de fazer discípulo em todas as nações. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Crer em quê? No Evangelho dos apóstolos. Ele estava enviando seus apóstolos, seus discípulos. Era eles que Jesus estava enviando. Então ninguém pode desacreditar no Evangelho de Pedro, de Paulo e demais apóstolos. Você veja uma forma que Filipe batizou em Atos capítulo 8, de verso 10 a seguir. Em Atos 8, 16, Pedro e João oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque tão somente só tinham sido batizados no nome do Senhor Jesus. Em Atos 10 e 47, Pedro vai à casa de Cornélio e pregou eles o Evangelho e disse: pode porventura alguém recusar as águas esses como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados no nome do Senhor Jesus. Oh, preciosos irmãos e ouvintes queridos, não é o barulho, não é o tanto griteiro, tanto barulho, não é emoção, tanta emoção, meus preciosos. Não. É a característica, é a coisa verdadeira, é o real. É a coisa verdadeira, real, muitas vezes solene. Deus fala conosco de uma forma que nós possamos entender. Mas Deus também opera nossa mente para que possamos entender a sua palavra. Vejam Lucas 24 e 45. Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que pudessem
compreender as Escrituras. Ele estava falando, os discípulos não estavam entendendo. Mas a partir do momento que Jesus abriu o seu entendimento para compreender, eles entenderam o que Jesus tinha falado em Mateus 28:19, quando ele disse: ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome singular do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele pediu um nome dessas três manifestações de Pai, Filho e Espírito Santo. E Lucas, quando escreveu Lucas 24:47, ele falou que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados. E o batismo é para arrependimento e remissão de pecados. Arrependei-vos, Atos 2:38, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus, do Senhor Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. As Escrituras, elas encaixam perfeitamente. Elas estão em uma perfeita harmonia. Elas não se contradizem. Não. O que se contradiz é a mente do homem, é a mente da pessoa sem revelação, a mente da pessoa cheia de teologia dos homens e seguimento de interpretações humanas. Quando o apóstolo diz que as Escrituras não são de particular interpretação, ninguém pode interpretar as Escrituras, ninguém. Só o Espírito Santo pode revelar em nossas mentes, ou na nossa mente, em nossos corações. Percorrendo pelas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, ela não se contradiz, não se contradiz. O Velho Testamento é sombra do Novo Testamento, é sombra, é símbolo e sombra. A prova é que Jesus Cristo, ele é o Jeová do Antigo Testamento. As denominações falam que ele é a segunda pessoa da Trindade, mas a Bíblia diz que não. A Bíblia fala que Jesus Cristo é Deus, o Criador. Ele é Deus conosco. Mateus 1:23. Ele é Deus conosco. Não fala que é outro Deus, que é a segunda pessoa. Não. Em João 1:1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. O Espírito, a palavra, Deus se fez carne. Por isso que em João capítulo 10, verso 30, Jesus diz: eu e o Pai somos um, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo habita em Cristo. Deus se derramou em Cristo Jesus. Por isso, em São João, nós vemos João 14, versículo 6 a seguir, até o 15, ele falando que ele é Deus, que Deus habita nele. Deus habita em mim, o Pai habita em mim. Eu e o Pai somos um. Em João, está bem claro ali, capítulo 14. Então, isto é o que os apóstolos pregaram e ensinaram. É isto que eles ensinaram. E a mensagem que nós pregamos, ela é contundente e ela vem batendo fortemente contra o sistema religioso. O sistema religioso é um espírito satânico do anticristo infiltrado no mundo chamado cristão. Supostamente cristão. Porque este mundo não é cristão. O mundo cristão, o verdadeiro cristão crê que Jesus Cristo é Deus e que Deus é um. Certo? Porque a Bíblia diz que é desta forma. A Bíblia diz: todas as coisas foram feitas por Ele, no singular. Por Ele, não por eles, por Ele. Então este é o Evangelho dos Apóstolos. 1 João capítulo 5, verso 20. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Aponta para uma pessoa. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em Judas capítulo 1, verso 4 diz que eles negam que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Negam que Jesus Cristo é Deus. Negam a Jesus Cristo, Deus único e dominador e Senhor. Em Mateus capítulo 28, 18,
todo o poder lhe foi entregue nos céus e na terra. Então, portanto, se existisse um outro Deus, não teria poder. Se existisse uma hipótese. Então, este é o Evangelho dos Apóstolos. Este é o verdadeiro Evangelho, é a verdadeira religião. Esta é a religião de Deus. Este é o Evangelho de Deus, o qual é o Evangelho dos Apóstolos e dos Profetas. Meus preciosos, que Deus possa abrir o vosso entendimento para compreender a palavra de Deus. Eu convido você a fazer um exame minucioso da palavra de Deus. E Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Louvado seja Deus, né? Sempre, sempre, sempre por sua palavra, a sua palavra que é luz, né? Deus é luz. Por isso, Deus é que revela no coração, pois revelação é esclarecimento, é trazer às claras aquilo que está escondido, está em segredo. Você lembra, não há muito tempo atrás, né? Era a máquina de fotografia, você colocava o filme, ia lá e revelava, né? Aquele filme que era fotografado para você ver o que estava na foto. Então aquilo que está em oculto a palavra de Deus, está cegado, escondido dos olhos dos incrédulos. Pois em segunda carta aos Coríntios, em seu capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo disse que o Deus deste século, deste mundo, deste século, tem cegado os olhos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, cegados por Satanás, cegados pelo desejo da carne, do pecado e do mundo, cegados pelo desejo de uma vida denominacional, onde a espiritualidade denominacional traz uma sensação de cristianismo, mas está camuflado atrás da doutrina de Satanás, de uma suposta trindade na divindade de Deus, levando o povo a uma falsa adoração, a um falso conhecimento. Então, assim, torna-se um falso cristianismo. Não dizemos estas coisas para ofender ninguém, mas para que cada um com bom senso, com fé na palavra de Deus, possa ter o despertamento e assim ser livre das garras do engano, do pecado que Satanás tem trazido sobre a terra desde que ele enganou o homem e pôs o homem a pecar. Então o trabalho de Satanás é fazer o homem descrer da palavra de Deus, porque descrendo você está descumprindo. Descumprindo, então você está fora da vontade de Deus. E fora da vontade de Deus está em adoração a Satanás. Nós adoramos a Deus ou adoramos o inimigo.
O Senhor Jesus o disse, né? Você não pode ter dois senhores, você amará um e odiará o outro. Não podemos servir a Deus e a religião, servir a Deus e o mundo? Não. Então Deus tem o seu plano, o seu método, a sua palavra, na qual Ele mesmo é o intérprete e qual é Ele mesmo que esclarece e revela no coração. Que crê. Se não crê, não tem como Deus revelar. Aquele ladrão da esquerda, incrédulo, desça da cruz, você fez maravilhas a outros, não pode salvar a si mesmo? Desça, salva você e a nós. Ele simplesmente estava interessado de ser livre daquela condenação momentânea, mas da salvação eterna, do desprezo eterno, ele não estava interessado, enquanto o ladrão da direita disse: que é isso, você não teme a Deus, sofrendo a mesma condenação? E então, com respeito, reverência, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então o Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. E então, um incrédulo e o outro crendo, sabendo que ele tinha um reino e recebendo a bênção celestial. Que assim Deus possa esclarecer em nossos corações, por meio da sua palavra revelada, esclarecida pelo Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Então, falar o Espírito de Deus, o Espírito de verdade, estamos falando do Eterno, o Criador, aquele que nos ama e se tornou homem para nos comprar com seu próprio sangue. Então, sendo ele, Emanuel, Deus conosco, o homem, né? Deus homem. Então, Atos 20, 28, Pedro disse, né? Zelai por vós e por todo o rebanho, o qual Deus vos constituiu bispos, pastores, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, se você olhar a Escritura com fé no que ela está dizendo, olhar que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Aí você vai na Escritura, você olha lá, dá uma olhada, mas São João 4 não diz que Deus é Espírito? Espírito não tem sangue. Você vai em Gênesis 1, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, o Espírito a gente não vê, ele não sangra. Mas então, São João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Então Deus se tornou homem, Emanuel, então resgatado com o sangue de Deus, que é Deus conosco, aquele Filho que disse Isaías, né? Um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e ele será? Quem ele será? Ele será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Quem? Aquele menino que nasceu da Virgem. Então ele é Pai da eternidade, ele é Deus forte. E a palavra de Deus diz que o Senhor Deus, ele é único. Então aquele menino, ele é Deus. Então, edificado na doutrina dos apóstolos e profetas, você pode ver os profetas anunciando o nascimento do Messias. Quem será o Messias? Será Deus mesmo, na forma humana. Então Moisés disse: Deus levantará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Um profeta semelhante a mim, quem era?
que Moisés estava profetizando da vinda do Messias. Então, edificados no fundamento do Messias, que é a pedra de fundamento, a qual foi colocada pelos apóstolos, né? Edificados no fundamentos dos apóstolos e profetas. Os profetas anunciaram, os profetas estabeleceram. Então precisamos do Velho e do Novo Testamento e estarmos firmados em toda a palavra de Deus estabelecido, né? Então são muitos, vários pensamentos que Satanás colocou na cabeça das pessoas, no coração. Aquilo torna-se uma razão religiosa, e então a pessoa tem que estar fundamentado na religião, sendo impedidas de ver o brilho do Evangelho, a manifestação da glória de Deus, porque impedidos, então, cegados pelo Deus deste século, para não lhes resplandecer a luz do Evangelho. E assim, então, ir cortando o Evangelho, jogando partes fora, não podendo crer na palavra de Deus em sua totalidade. Quando Satanás convence o homem a uma certa parte da Escritura e ele debate contra aquilo, ele está debatendo contra Deus. Então encontramos muitos pensamentos, né? Não vou entrar nesta questão, neste mérito, mas qualquer hora a gente precisa falar porque Satanás nos leva à descrença do Evangelho. Ele anuncia o Evangelho, levando as pessoas a descrer do Evangelho. Não é verdade? Quando a Bíblia diz que há um único e só Senhor, e esse Senhor é Deus, e esse Deus, Ele é Jesus Cristo, então Paulo disse que todo joelho se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, confessar que Jesus Cristo é o Senhor é único, então confessar que Ele é o Senhor é confessar que Ele é Deus. Ele não é uma segunda pessoa, Ele é a pessoa de Deus. Deus é Espírito, Jesus Cristo é a pessoa de Deus. Então aquela união simples de Espírito e corpo, o Criador e o Redentor, o céu e a terra se encontrando, trazendo então o quadro da salvação, da redenção, pelo nome de Deus na forma humana, e não sendo batizados por títulos. Eu te batizo em nome do Pai. Não, o Senhor Jesus disse, batizar em nome do Pai. Então Ele está ordenando usar o nome do Pai. E Ele esclareceu que Ele e o Pai são a mesma coisa, a mesma pessoa. Ele disse, eu e o Pai somos um. E então poder crer nas Escrituras, Satanás fazendo as pessoas descrer que Jesus Cristo é Deus, ele está fazendo as pessoas estar descumprindo, descrendo do Evangelho. E assim há muitos ensinamentos, né, que se tornam antibíblicos. Há pensamentos de não crer em dízimos, pensamentos de não crer em pastores, há pensamentos em crer que não precisa participar de uma igreja. E então assim você começa a trazer inúmeras coisas que Satanás leva as pessoas a descrer da palavra de Deus, a descrer que o homem e a mulher têm que ter o bom comportamento, vestes, trajes honestos. Então você vê o homem andando nu pela rua com seu short, você olha a mulher andando na rua quase despida. Então Satanás coloca na mente das pessoas que não precisa, Deus só quer o coração, então vai na igreja e comporta-se de qualquer maneira, em jogatinas, em bebedeiras. E quando olhamos, né, na Bíblia, o apóstolo Paulo disse que os beberrões não herdarão o reino dos céus. As prostitutas, prostituta é aquela que vive da prostituição.
mas os adúlteros também. O Senhor Jesus diz: quando o homem olha para uma mulher e a cobiça, deseja em seu coração, ele já cometeu adultério com ela. Os adúlteros. Agora a mulher se veste de uma maneira que ela chama a atenção do homem e provoca, levando aquele adultério. Então disse o profeta de Deus: quando Deus baixar a tela, aquela mulher que fez um filme pornográfico, Deus vai mostrar talvez um mendigo, um caído na sarjeta, e vai dizer: você prostituiu com ele. Ela vai dizer: eu nunca o vi, mas ele a viu pelas telas, pelo seu comportamento, a maneira que ela estava expondo, vivendo em adultério com os homens do mundo sem estar deitada com eles, simplesmente pelo fato da maneira de se apresentar. Então a maneira que a classe feminina se apresenta, chamando a atenção dos homens. Oh, meus irmãos, é duro pensar nestas coisas, né? Mas é a realidade do mundo. E só Deus pode nos guardar em sua palavra. Mas precisamos estar fundamentados na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos e profetas. Lembrar que a doutrina dos apóstolos e profetas não foi a doutrina dos homens, não foi a doutrina do homem Moisés, a doutrina do homem Isaías, Jeremias, não é a doutrina de Pedro, de Paulo, de João, não, é a palavra de Deus. Então é a doutrina de Deus que Ele nos forneceu e deixou notificada através destes homens. Então agora, crer nisto depende de cada indivíduo e cada coração. Que Deus nos dê verdadeiramente sensibilidade espiritual para detectar que estas são as palavras de Deus e que somente por elas nós temos salvação. E assim então sermos amparados por Deus, Deus nos recorrendo com Teu Espírito Santo, nos ajudando, vivificando dentro da sua palavra. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso do Senhor Jesus, rendemos graças ao Senhor por esta semana que se inicia. O Senhor tem nos dado o privilégio da vida, de poder começar de novo, um novo amanhecer. A sua graça, a sua misericórdia se renovando para com o homem, nos dando a oportunidade de reaver a nossa condição e buscar a Tua face, a Tua presença. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajude a ter sensibilidade, sensatez, para escolher o que é melhor, e o melhor é escolher estar aos Teus pés. Como Marta, que estava aos pés do Senhor Jesus, enquanto Maria estava cuidando dos afazeres domésticos, naturais. E então o Senhor disse que Marta tinha escolhido a melhor parte, que é estar aos Teus pés. Que assim nós venhamos ter sensibilidade, Pai, de saber que o melhor para nós é estar em Sua presença, aos Seus pés, Te adorando, glorificando o Teu nome, buscando a Sua presença, e assim então sendo formado em nós o verdadeiro caráter cristão, uma vida digna de viver na Sua presença e viver a real verdade do Senhor. Abençoe a cada irmão, a cada irmã,
conceda-nos graça, vivifica-nos, encha-nos com Teu Espírito Santo. É a nossa petição nesta manhã, Senhor. No nome santo e precioso do Senhor Jesus, para a Tua honra e a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos, Deus abençoe a cada um. Que você tenha um excelente dia, abençoado pela graça divina. E logo mais à tarde, hoje, direto de nosso tabernáculo, às 19 horas, né? Aos domingos agora, em nosso tabernáculo, não será mais às 18h30, mas sim às 19 horas. Então, a partir das 19 horas, o nosso culto hoje, direto de nosso tabernáculo. E amanhã cedo, se Deus quiser, às 6h30, nossa live matinal. O meu bom dia, um bom domingo a todos, irmãos, com a graça e a presença do grande Espírito Santo sobre cada vida. Bom dia, irmã Velanir, Deus abençoe. Pastor Paulo Sérgio, bom dia, Deus abençoe. Irmão Diego Caires, bom dia, Deus te abençoe. Irmão Elias Garcia, bom dia, Deus abençoe. Irmã Maria Inês, bom dia, Deus abençoe. Irmão Oswaldo e irmã Doralina, bom dia, Deus abençoe. Irmã Maria Inês, bom dia, Deus abençoe. Irmão Elias Estanque, bom dia, Deus abençoe. Irmão Rocha Nascimento, bom dia, Deus abençoe. Irmã Lourdes Pimenta, bom dia, irmã Lourdes, Deus te abençoe ricamente, no nome do Senhor. Irmã Eloy Nunes, bom dia, Deus te abençoe. Meu amigo irmão Alain Lourenço, Deus te abençoe, um bom dia, uma ótima semana com toda a família, né? Irmã Vilma Maria, bom dia, Deus abençoe. Irmã Marcele Ferreira, bom dia, Deus abençoe. E também irmã Silvia Salgado, bom dia, Deus abençoe. Todos quantos conectados conosco, Deus te abençoe, um bom dia no nome do Senhor Jesus. Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor. Necessitado sou, venha me socorrer. Guarda minha alma, pois sou fiel a ti. Salva o teu servo, tu és meu Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Faz-me andar, Jesus, em tua verdade. Louvar-te, meu Deus, enquanto eu viver. Une meu coração ao teu coração. Une meu coração ao teu coração. Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor.
necessitado sou, venha me socorrer. Guarda minha alma, pois sou fiel a ti. Salva o teu servo, tu és meu Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Faz-me andar, Jesus, em tua verdade. Louvar-te, meu Deus, enquanto eu viver. Une meu coração ao teu coração. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Faz-me andar, Jesus, em tua verdade. Louvar-te, meu Deus, enquanto eu viver. Une meu coração ao teu coração. Une meu coração